Falar dessa informação confirmada aí pelo repórter Vene Casagrande, lá do Rio de Janeiro, onde confirmou mais uma proposta pelo atacante Pedro Raul, dessa vez vindo do Auxerre, equipe que acabou de subir da segunda para a primeira divisão do futebol francês, e mais uma vez naquela mesma história, assim como foi juntamente com o Nagoya Grampus, a equipe japonesa que fez uma proposta ainda no último mês de 2 milhões e 500 mil dólares ao Pedro Raul. Desta vez a equipe francesa fez uma oferta de 2 milhões de euros, o que na cotação atual dá mais ou menos 10 milhões e 600 mil reais. Como confirmou o Vene Casagrande, a equipe, o Kashiwa Reysol, equipe que tem os direitos do Pedro Raul, novamente aceitou essa proposta, mas o Pedro Raul recusou o convite. Isso tudo porque já na conversa, quando surgiu essa possibilidade dele voltar ao futebol japonês, o Pedro Raul deixou claro o seu desejo de continuar na equipe esmeraldina. Eu praticamente assim fui pego de surpresa, porque eu não imaginava o Pedro Raul recusar uma proposta de outro time, né, vindo do futebol europeu, mas o atleta a princípio tem objetivos maiores. Eu acho que essa obstinação dele, né, pode levar o jogador muito longe. Isso porque ele já soma até aqui 11 gols, é o vice-artilheiro da competição e tem essa meta na sua carreira em 2022 de ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro e principalmente, né, fazer uma boa campanha com o Goiás, evitar ali o rebaixamento e quem sabe conseguir uma coisinha melhor para ou ir para um time de ponta do futebol europeu ou aqui para o Brasil, quem sabe ali pintando uma proposta de alguns clubes com maior grana, né, um Palmeiras, um Atlético Mineiro, um Flamengo. A gente não pode deixar de reconhecer esse fato também, certamente é um desejo do Pedro Raul, ou se transferir direto para a Europa, para um clube mais potência, né, uma equipe que já esteja um pouquinho mais consolidada em uma primeira divisão. Achei essa proposta do Auxerre assim uma baita possibilidade para o Pedro Raul, viu? Eu não sei se eu recusaria, é uma equipe que sumiu esses últimos anos do futebol francês. Obviamente eu entendo o lado do Pedro Raul, está bem adaptado à Goiânia, também aos seus companheiros, mas uma possibilidade de ir para o futebol europeu na primeira divisão. É difícil, né, a gente cravar todos os jogadores nessa mesma possibilidade, mas certamente se o Pedro Raul continuar com essa sua sequência de gols, dá sim para buscar uma equipe como um Nantes, né, se a gente fosse falar ali do futebol francês, um Nantes, um Rennes, enfim, algum time dentro dessa prateleira, e aí sim, né, ou a possibilidade aqui do futebol brasileiro, futebol português, certamente o Pedro Raul daria muito certo, e uma quantia muito baixa, tá? Só 2 milhões de euros é muito barato para um jogador que faz tantos gols. Acabou recusando esse seu convite, para falar aqui um pouco sobre o Auxerre, que é uma equipe que nos últimos 10 anos ficou de fora da primeira divisão, mas é um time bastante tradicional, tá? Praticamente eles disputaram mais a primeira divisão francesa do que a segunda, são 30 participações na primeira divisão contra apenas 10 na segundona francesa. Além disso, eles possuem um título do campeonato francês, que aconteceu lá na temporada de 95/96, ganhou também mais 4 Copas da França, sendo as últimas delas em 2003 e também em 2004, ou seja, é um time bastante tradicional, perdeu um pouco de força nas últimas temporadas, né? Mas no ano passado, nesta última temporada, melhor dizendo, acabou conseguindo o seu acesso de volta à primeira divisão francesa e gostaria de contar com o Pedro Raul. Teve essa proposta, mas acabou recusada, né? Jogador que quer permanecer aqui no Verdão. Sobre a sua porcentagem, caso o Goiás caso o Kashiwa Reysol aceite uma proposta vinda ali do futebol de fora, né, ou até mesmo lá do Japão, para o Pedro Raul, o Goiás tem direito a 10% de uma taxa de vitrine, uma boa negociação aí do Edminho Pinheiro. Essa proposta que foi mais ou menos na casa de 10 milhões e 600 mil reais, né, se a gente for fazer a conversão atual, o Goiás pegaria aproximadamente 1 milhão e 60 mil por conta dessa taxa de vitrine de 10%. Não é uma quantia absurda, mas caso perdesse o jogador nesse momento, daria para recuperar, né, pelo menos a contratação de outro atleta. Para finalizar aqui sobre o Pedro Raul também, o seu contrato com a equipe do Kashiwa vai até janeiro de 2024, dia 31 de janeiro de 2024. A intenção do time japonês é pelo menos recuperar aquela grana que investiu no jogador, lá ainda quando ele atuava no Botafogo, no meio da temporada de 2020, pagou aproximadamente 11 milhões de reais, só está emprestado ao Goiás até agora, no finalzinho do ano, né? Em dezembro, é um jogador que certamente, se o Goiás podia pelo menos tirar a mão no bolso e buscar uma contratação do Pedro Raul, até uns 15 milhões de reais, certamente o jogador vale, continuando eventualmente para uma Série A do ano que vem, uma Copa Sul-Americana, por que não, né? Acho que poderia ser um baita nome para um planejamento de longo prazo aqui também
na equipe do Goiás. Seus números totais: 34 partidas, 18 gols marcados e 1 assistência. Um jogador que chegou com a fama de baladeiro, né, aqui em Goiânia, que muita gente reclamou por falta de responsabilidade ou algo nesse sentido. Vem se mostrando totalmente ao contrário, né, um jogador muito disciplinado dentro e fora de campo, um atleta que conheceu ali também o esquema tático do Jair Ventura, vem adaptando bastante também ao seu estilo de jogo e potencializando essas individualidades. Podemos citar aí o Pedro Raul, o próprio Dieguinho no meio de campo, outros jogadores como o Tadeu, enfim, o Goiás conta com vários bons atletas em boas posições, muito por conta também desse bom trabalho do técnico Jair Ventura. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, né? Essa recusa do Pedro Raul, surpreendentemente, né? Recusando um time da primeira divisão da França, certamente qualquer jogador de futebol quer jogar em um primeiro nível, né, no futebol europeu. Agora o Pedro Raul apostando suas fichas nesta reta final de Série A, e vamos torcer, por que não, né? Ou ele continuar aqui no Goiás, ou também, caso se não for para continuar, seja o artilheiro do Campeonato Brasileiro, faça a melhor campanha possível com o maior do Centro-Oeste, e aí sim no final do ano buscando voos maiores para onde for.